Olá, querido povo de Deus, salve Maria Santíssima, que a paz esteja em nossos corações. Eu estou iniciando aqui essa live, sem avisar aos irmãos, foi algo que veio no meu coração aqui de repente. Eu estava fazendo alguns estudos sobre a teologia da libertação e sobre alguns de seus adeptos, Eu quero fazer aqui algumas considerações sobre esse tema que muitas pessoas chegam a me perguntar e eu quero aqui esclarecer alguns pontos. Antes de tudo, eu quero iniciar com uma oração para que nós possamos entregar a Deus esse momento, para que nós possamos entregar a nosso Senhor, que a providência divina possa nos ajudar e que o auxílio do Espírito Santo seja concreto aqui nesta live. Eu quero agradecer desde já quem está entrando, quem está acompanhando ao vivo, e que nós possamos mergulhar mais intensamente nesse tema que é tão importante. Amém? Que nós possamos iniciar rezando esta Ave Maria, mas primeiramente peçamos a proteção de Deus pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Talvez a minha mão vai sair aí no vídeo como se fosse eu estivesse fazendo com a mão esquerda, mas é porque está na câmera da frente do celular e fica invertido, tá? Rezemos para poder iniciar esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a Santíssima Virgem Maria possa nos guiar, intercedendo por esse momento, e que nós possamos estar cheios da graça de Deus, para que possamos ter um entendimento da verdade, e assim que possamos vivenciá-la de forma concreta em nossa espiritualidade. Assim seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas pedem para mim fazer vídeos referente à teologia da libertação. Eu acredito que as considerações mais relevantes sobre esse tema, o padre Paulo Ricardo já bem esclareceu, e alguns católicos que têm se levantado ultimamente para defender a igreja contra esses hereges disfarçados, se é que podemos dizer disfarçados. Por que eu digo isso? Porque hoje é perceptível essas pessoas que têm um posicionamento completamente distorcido sobre a doutrina da igreja. Até um certo tempo, poderíamos utilizar esse nome, disfarçados, mas hoje é algo extremamente fácil de se identificar aqueles que têm posicionamentos contrários à doutrina perene da igreja. O que nós estamos presenciando hoje, na nossa atualidade, é uma crise generalizada, onde existe um grande desafio para que possamos de fato ser católicos. É desafiante ser católico dentro da própria igreja. Nós presenciamos que uma mentalidade revolucionária tem se levantado cada vez mais para tentar corromper o entendimento da verdade. Nós sabemos que uma das maiores estratégias do diabo é corromper a inteligência do ser humano. Nós sabemos, meus irmãos, que é pela sabedoria que nós podemos buscar o céu de verdade. Na medida em que cresce em nós a sabedoria, cresce ainda mais a nossa obediência a Deus quando experimentamos verdadeiramente os efeitos do saber. Nós sabemos que a consequência do conhecimento é a libertação. Um dos cânceres que nós precisamos ser curados no decorrer da nossa caminhada de fé e da nossa experiência com a igreja, na igreja, é da ignorância. Nós precisamos retirar a ignorância de nossos corações. E para isso, nós precisamos conhecer mais detalhes
sobre a doutrina da igreja. Na medida em que nós vamos conhecendo a verdade, nós vamos sendo convidados mais intensamente pelo amor de Deus a sermos pessoas obedientes àquilo que Ele tem para cada um de nós. E somente assim a nossa alma estará buscando verdadeiramente a finalidade de sua existência, que é morar eternamente com Deus, ou seja, a salvação eterna. Existem mentalidades revolucionárias se levantando cada vez mais em nosso meio para tentar corromper o entendimento doutrinário, para que, mergulhados na ignorância, na mentira, os homens distorçam o real sentido de sua existência, acabando que desviando o seu olhar da sua real finalidade. E a nossa finalidade, meus amados irmãos e irmãs, é o próprio Deus. Precisamos entender que somos chamados à obediência a Deus. Nós precisamos corresponder ao chamado. Viemos de Deus e devemos retornar para Deus, conforme diz o Catecismo da Igreja Católica. Diante disso tudo, nós precisamos ter um esforço muito grande a abrir o nosso coração para que o entendimento da verdade possa chegar até nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um dos textos bíblicos que se localiza lá em João 8,32, que mais citamos em nossas pregações, que mais conhecemos. E tantos carros que colocam esse texto estampado, ou seja, é um dos textos mais divulgados da Sagrada Escritura. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santo Isidoro de Sevilla chegou a dizer que o homem que é amante da leitura, ele não é enganado pelo demônio. Nós precisamos mergulhar intensamente no conhecimento para que, através dos detalhes do belo, nós possamos corresponder ao chamado de Deus e assim desprezar tudo aquilo que não vem do Senhor. Tudo aquilo que muitas vezes tem a aparência de Deus, mas não é Deus de verdade. Tudo aquilo que tem a aparência de verdade, mas não é a verdade de fato. Meus irmãos, nós precisamos ter acesso aos detalhes das riquezas que a igreja nos possibilita ter acesso, daquilo que os santos viveram de verdade no decorrer de toda a história da igreja. Porque que o inimigo investe pesado para que as pessoas hoje sejam dispersas, para que as pessoas tenham uma insensibilidade espiritual, porque o diabo quer afastar você do real entendimento daquilo que Jesus fez e daquilo que a igreja viveu no decorrer de toda a sua história. Nós presenciamos pessoas que já não conseguem mais rezar o Santo Rosário, porque o demônio ataca profundamente essas pessoas, porque o Rosário é uma meditação, uma reflexão, um mergulho naquilo que Jesus fez, naquilo que a Virgem Maria fez. E isso o diabo quer que você esqueça. O demônio não quer que você tenha acesso a isso. E para isso ele tem diversas estratégias. E uma das mais fortes estratégias do diabo é fazer que os maiores inimigos da igreja estejam infiltrados dentro dela. A teologia da libertação nada mais é do que uma estratégia diabólica para enfraquecer o real entendimento nos corações, o real entendimento da verdade, a real correspondência ao chamado de Deus. A teologia da libertação ela tem por objetivo tirar o real entendimento do sagrado de nossos corações e de nossas almas. Meus irmãos, uma das maiores estratégias do diabo é fazer que eu e você não conheçamos os detalhes do belo, os detalhes daquilo que é sagrado, os detalhes daquilo que é de Deus. Fazendo essas considerações de princípio, antes de eu introduzir aqui o meu pensamento dentro daquilo que quero expor a vocês, eu quero deixar bem claro que o meu objetivo aqui não é atacar os padres, nem atacar os católicos. Pelo contrário, será um posicionamento que darei aqui, me utilizando de fontes da igreja, para que nós possamos ter o real entendimento do quanto é destruidor o pensamento da teologia da libertação e as ações de seus adeptos. Meus irmãos, que nós possamos ter um compromisso com Deus primeiramente, antes de qualquer outro compromisso. Devemos ter um compromisso com Deus, mesmo que corramos o risco de sermos perseguidos dentro da própria igreja e talvez até tentem barrar o nosso ministério de pregar a palavra de Deus, de ir nos lugares resgatar almas, mesmo que corramos esse risco, e de fato esse risco é um fato,
É difícil você viver como católico de verdade na nossa atualidade, até mesmo dentro da igreja. É importante perseverarmos. Existe toda uma luta muito grande na nossa atualidade para sermos católicos de verdade. Meus irmãos, eu quero aqui começar esta reflexão falando sobre a insensibilidade por parte das pessoas atuais referente às verdades que a igreja nos ensina. Essa insensibilidade no povo, ela é ocasionada devido à falta de seriedade daqueles que possuem um real, podemos dizer, munus de transmitir a verdade para as pessoas. Nós precisamos entender que existe uma estratégia satânica, diabólica, que quer corromper o clero da igreja. Nós sabemos que muitos sacerdotes estão corrompidos, não falam mais a verdade em suas homilias. Alguns colocam a apologética de lado e querem fazer discursos que agradem as pessoas, que agradem o público e não a Deus. E quando você presenciar qualquer sacerdote, ou missionário, ou freira, ou frei, seja lá quem for, que despreza o conteúdo apologético que os santos sempre viveram na sua caminhada de fé, já é de se espantar, porque aqui está uma forte característica de um adepto da teologia da libertação. É aquele que foge da verdade doutrinária para se prender em apenas discursos que tratam daquilo que é social. Existem muitos que falam com tanta dedicação sobre dengue, sobre chikungunya, sobre assuntos terrenos. Não estou dizendo que esses assuntos não são relevantes a tratar dentro da igreja, mas são pessoas que se preocupam unicamente com aquilo que passa. São pessoas que falam unicamente daquilo que são trabalhos sociais, e eles tentam transmitir um certo tipo de imagem caritativa, de esforço caritativo, desprezando então a real doutrina da igreja, se escondendo por detrás de uma imagem falsa, de uma caridade que tem por finalidade pensamentos heréticos. Não adianta você dar ao pobre de comer, não adianta você fazer caridade a milhares de pessoas, se você não conduzir a alma dessas pessoas verdadeiramente a Deus. Se você não ensinar a verdade para essas pessoas, quantos e quantos padres, quantos e quantos pregadores, quantos e quantos homens e mulheres que são envolvidos em trabalhos pastorais, que esqueceram o real sentido da doutrina da igreja, ou se fazem de esquecidos, para poder transmitir para as pessoas uma mentalidade anticristã, uma mentalidade comunista, uma mentalidade socialista. E essas mentalidades revolucionárias, elas têm um objetivo de tirar Deus do centro e colocar o homem. Do que adianta você transmitir tantas expressões caritativas, de cortar a barba do mendigo de rua, de dar cestas básicas, de cuidar das doenças que atingem o físico e esquecerem das doenças espirituais, de esquecer de falar das heresias, do risco que as pessoas estão correndo diante de tantas e tantas falsas doutrinas que se propagam no mundo. Do que adianta tanto esforço de cuidar do corpo e descuidar da saúde da alma. A teologia da libertação, ela tem essa centralidade: fazer você esquecer a eternidade e se preocupar unicamente com aquilo que é terreno. Isso é pertencente ao comunismo, que tem por essência uma mentalidade ateísta, que te faz esquecer o sobrenatural para te aprisionar em um natural que te conduz à condenação eterna. Nós precisamos entender, meus irmãos, que devemos cuidar da saúde do corpo e da alma, mas os adeptos da teologia da libertação não querem que você conheça a radicalidade do evangelho. Eles olham para a história da igreja como uma história ultrapassada, que os tempos atuais explicam de forma diferente aquilo que os santos viveram. Alguns são taxados muitas vezes até de esquizofrênicos, de ilusionários, visionários, que nas profundezas de suas loucuras inventaram coisas que de fato não existem. Você vê hoje a quantidade de pessoas que negam a existência do demônio, do inferno.
É muito raro você ver um sacerdote pegar um evangelho onde fala de possessão diabólica. É muito raro você ver ele falando a verdade daquilo que de fato a demonologia nos ensina, daquilo que de fato a doutrina da igreja sempre nos ensinou. Muitos taxam isso como problemas psicológicos, como situações em que a psiquiatria deve se responsabilizar, e não os exorcistas, e não a parte verdadeiramente espiritual. Trágica imagem de homens e mulheres que são considerados como instrumentos de um câncer destruidor em meio ao cristianismo. É por isso que hoje existe um crescimento monstruoso de tantas seitas, porque a apologética está ausente das muitas homilias que diariamente acontecem em tantas paróquias. Eu estou fazendo essas denúncias sabendo do risco que corro, muitas vezes até de ser proibido de entrar em alguns lugares. Mas aquele que tem um real compromisso com Deus, ele entende que a perseguição é uma característica cristã que não pode se ausentar de nossas almas. Nós temos que ser perseguidos, se preciso for, para denunciarmos aquilo que está errado em nosso meio. Meus irmãos e irmãs, que nós possamos tomar cuidado com aqueles que não falam sobre o demônio, sobre o inferno, sobre a radicalidade doutrinária da igreja, sobre a experiência de santas loucuras que os santos viveram. Se você hoje prestar atenção em lugares onde fala, por exemplo, de Nossa Senhora de La Salette, pessoas não tocam na parte que ela fala sobre os maus sacerdotes. Dizem apenas que ela é uma mãe que chora ao enxergar os pecados de seus filhos e que intercede para que se convertam. Pessoas ausentam da revelação, né, verdadeira que aconteceu, ausentam as suas palavras de tudo isso. Nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos arrastados por esse dilúvio herético que hoje tanto se expressa em nosso meio. Meus amados irmãos e irmãs, essas pessoas não estão preocupadas em debates teológicos. Se você chegar para um padre adepto do pensamento da teologia da libertação e tentar debater doutrina com ele, rapidamente ele vai te desprezar, vai virar as costas e sair, não vai te dar atenção, porque o objetivo central deles não é entrar em um debate. E não falo unicamente de padres que são adeptos da teologia da libertação, mas como um todo aquele que tem esse pensamento modernista, esse pensamento corrompido pela mentalidade comunista e socialista disfarçada de católico. Essas pessoas não estão preocupadas em debates teológicos. Pelo contrário, eles se ausentam do conflito argumentativo, pois sabem muito bem que não conseguem acompanhar o raciocínio daquele que se expressa de forma doutrinária. Eles se ausentam dos debates para agirem de forma extremamente desonesta, maquiavélica, que quer de todas as formas, através de uma expressão caritativa, introduzir as pessoas em seus pensamentos errôneos, modernistas e destruidores. Queridos, que nós possamos prestar atenção em quem está ao nosso redor. Olhe bem ao seu redor e tente identificar quem de fato você deve considerar como católico de verdade. Existem muitas expressões em nosso meio que são expressões venenosas. É trágico isso, dói na alma, mas é necessário que possamos ter esse entendimento para nos manter firmes na doutrina da igreja. Olha só, teve uma pessoa que me enviou hoje mesmo um posicionamento de um padre que falou algo que não está em conformidade com a igreja. E não é porque é padre que eu devo aceitar tudo o que diz. O Código de Direito Canônico nos possibilita um posicionamento crítico diante daquilo que identificamos como errado, daquilo que sabemos que é errado. Devido nós termos uma intimidade com a doutrina da igreja, nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. A partir do momento em que você presencia, de fato, um erro, você deve ter um posicionamento firme de denunciar isso às claras. Mesmo que venha de um padre, de um bispo e até mesmo de um papa. Se estiver um pensamento, se estiver contrário àquilo que a igreja ensina, nós devemos rejeitar.
nós devemos desprezar. Você não pode engolir qualquer coisa. Pesquise aquilo que você escuta. Pergunte qual é a fonte dessa argumentação. Nossa Senhora de La Salette chegou a dizer: os sacerdotes e ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Veja, Santíssima Virgem Maria denunciou os maus sacerdotes, e eles são os responsáveis por um tamanho desvio que nós presenciamos hoje, monstruoso, a quantidade de almas se perdendo. Os pastores que estão corrompidos irão pagar muito caro no juízo final. E isso é uma argumentação não do Daniel Silveira, mas é uma argumentação da própria Mãe de Deus, que, indignada diante de tantos erros, abusos litúrgicos e tantos posicionamentos monstruosos de homens que deveriam nos ensinar a verdade, ela fala às claras que eles são como cloacas de impureza na nossa atualidade. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos orar pela santificação do clero, pela santificação dos leigos da igreja, por todo o corpo místico de Cristo, pela igreja militante, que em muitos lugares, por causa de seus membros corrompidos, deixaram de militar em prol da verdade, para propagarem uma mentalidade errônea daquilo que a igreja sempre viveu. Nós precisamos tomar cuidado com esses argumentos que dizem que o nosso modo de vida é radical demais, exagerado demais. Veja como são estratégicos em suas argumentações monstruosas, ao ponto de dizerem que viver a santidade hoje é radicalismo demais. É como se a vida dos santos fosse ultrapassada. É como se o Concílio de Trento e os demais concílios fossem coisa do passado. Muitos até se apoiam no Concílio Vaticano II de forma desonesta, distorcendo seus reais posicionamentos para tentarem validar o seu mau procedimento diante das ações aí atuais que a gente presencia, diante de discursos melosos, discursos que possuem uma essência corrompida, mentirosa. Nós precisamos ter muito cuidado. Viva a verdade intensamente, independente de quem vai se incomodar com isso. Seja alguém de verdade. Eu quero aqui ler para vocês aquilo que está no Catecismo, no número 24, Catecismo da Igreja Católica, aonde diz assim: uns são em Jesus Cristo como que criancinhas recém-nascidas, outros como que adolescentes, e finalmente alguns estão como que na posse de todas as suas forças. Existem ainda muitas pessoas que não têm conhecimento doutrinário. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 1. Meus amados irmãos, a Sagrada Escritura diz que o teu ensinamento seja conforme a doutrina. Veja como leva-se a sério o posicionamento bíblico referente à doutrina da igreja. O nosso ensinamento tem que ser conforme aquilo que a verdade ensina, pois ninguém pode vencer a verdade quando de fato ela é expressa por palavras e por ação. Nada nem ninguém vai conseguir impedir de viver a verdade, aquele coração que de fato ama a Deus. Que nós possamos ser firmes nesse entendimento e que possamos deixar de ser como que criancinhas recém-nascidas no sentido doutrinário e possamos crescer, amadurecer no entendimento da verdade, para que possamos de fato identificar as ocasiões de risco. Quando você começar a identificar o veneno nos discursos heréticos que tantas vezes escutamos, blinde os seus ouvidos, absorva apenas o que é bom e rejeite aquilo que é ruim para a sua espiritualidade. A teologia da libertação é um esforço monstruoso de pessoas desonestas e soberbas de mutilar a doutrina da igreja para fazer você ser um refém daquilo que é terreno e passageiro. O entendimento que nós precisamos ter da teologia católica hoje
Nós precisamos muitas vezes recorrer aos livros, recorrer aos leigos que se levantam de forma verdadeira na nossa atualidade, pessoas que se disponibilizam verdadeiramente a conhecer e a transmitir aquilo que conhecem. Nós presenciamos ultimamente um grande número de leigos que estão estudando profundamente a doutrina da igreja para não serem vítimas de discursos falaciosos, mentirosos, de tantos que estão por aí propagando suas mentiras. Pessoas que falam da caridade para o corpo, mas distorcem o real sentido da caridade divina, que atinge tanto o corpo como a alma. Como eu disse no início dessa formação, não adianta se preocupar em saciar as necessidades do corpo do pobre e deixar que sua alma continue no caminho da condenação. A teologia da libertação distorce o sentido doutrinário. É trágico você presenciar padres adeptos a esses pensamentos. E são homens que, a partir do momento que eles enxergam que algum leigo se levantou para denunciar as suas atrocidades teológicas, eles se esforçam para proibir, para oprimir, ao ponto de proibir de você pregar o evangelho, ao ponto de ameaçar, de ligar para dioceses, para falar o seu nome e dizer que você não pode entrar naquele território para pregar em algum grupo da renovação carismática ou de algumas novas comunidades. É triste ver como existem homens dispostos a abusar da autoridade para propagar as suas mentiras, as suas atrocidades, distorções teológicas referente ao pensamento cristão. A teologia da libertação é diabólica, sim, e todos os seus adeptos estão no caminho da condenação eterna. Embora que sejam padres ou bispos, ou seja lá quem for, não importa o seu posicionamento, não importa o munus da qual você possui dentro da estrutura hierárquica da igreja. Mesmo que seja um papa, se estiver errado, deve ser denunciado pela doutrina perene da igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é uma igreja una, santa, católica, apostólica. Ela não tem compromisso com as trevas. Não existe união entre luz e trevas. Ou a luz se torna trevas, ou a trevas, ou trevas se torna luz. Nós precisamos ter esse entendimento. A verdade é absoluta. E não essa mentira que a teologia da libertação propaga de falso ecumenismo, de falso pensamento caritativo. Falsos posicionamentos se levantaram em nosso meio e são agressivos, são perigosos, são ameaçadores. Mas aqueles que são profetas de verdade, profetizas de verdade, não têm medo das consequências de denunciar o erro nesta terra. Não possuem medo de se posicionarem, que os nossos discursos, meus amados irmãos, não sejam discursos que possuem unidade com pensamentos da teologia da libertação e de tudo aquilo que vai contra a doutrina perene da igreja. Que possamos ser firmes em denunciar as trevas, conforme nos recomenda Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 11. Queridos, que nós possamos amadurecer o nosso conhecimento, para que assim não sejamos reféns de pensamentos distorcidos daquilo que de fato é católico. Existem muitos pensamentos distorcidos referente à doutrina da igreja. Existem pessoas que utilizam até frase dos santos de forma distorcida para enganar as pessoas. Tenhamos cuidado, pois existe uma estratégia muito grande para destruir o entendimento da verdade em nossas mentes. Que nós possamos mergulhar mais na apologética. Apologética significa em defesa da fé. Por que a apologética é tão ausente dos discursos desses homens, dos adeptos da teologia da libertação? Ora, porque eles não querem ter compromisso com a verdade, porque a apologética, ela mostra a real exigência do evangelho, a real exigência de morrer para o mundo e viver para Deus. Você pode ver que esse povo que tem pensamento da teologia da libertação são pessoas que não estão nem aí para fazer as pessoas renunciar ao pecado.
Eles não renunciam. Como é que vão ensinar os outros a renunciar? Recentemente, um jovem foi se confessar com um sacerdote e ele olhou para ele e disse que masturbação não é pecado, que masturbação é conhecer o corpo, é pertencente ao desenvolvimento do adolescente e em sua sexualidade. Veja a que ponto chegam esses homens que não têm nenhum compromisso verdadeiro com a igreja. São homens que estão caminhando para a condenação eterna. Ah, se soubéssemos o quanto esses homens se tornam um risco para as nossas almas, sempre estaríamos perto deles com o catecismo da Igreja Católica, com a Sagrada Escritura e com o Santíssimo Rosário. Que nós possamos ter percepção cristã de verdade diante desses posicionamentos trágicos que presenciamos, de um pensamento relativista. Isso é um absurdo quando nós presenciamos aqueles que deveriam denunciar os hereges, favorecendo-os de forma clara. Eles deixam seus pensamentos ali diante das pessoas de forma clara. Eles propagam uma doutrina relativista. E uma doutrina relativista é uma falsa doutrina. Tenha certeza disso. Você que está me acompanhando, se possível, coloque o nome da sua cidade e do estado que você mora, por favor. Eu quero aqui ler também para vocês algo muito sério. Aleluia, glória a Deus. No livro Escola da Perfeição Cristã, diz assim: uma alma ama a Deus, levada por esse amor, evitará tudo o que desagrada e fará tudo o que satisfaz a esse amável Salvador. Nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus. E saiba que esses posicionamentos desses falsos católicos desagradam a Deus e devemos rejeitar esses discursos relativistas. Uma pessoa comentou aí referente ao aborto. Existem alguns até que falam claramente que não são contra o aborto. É triste quando você presencia isso em pessoas que se dizem católicas. Já teve posicionamentos de bispo que falou que homossexualismo é normal. Veja que tragédia. Isso é trágico. Mas existem leigos que se levantam de forma verdadeira para denunciar esses falsos profetas que estão em nosso meio. Eu quero aqui parabenizar o trabalho do Padre Paulo Ricardo, o trabalho de bispos como Dom Henrique Soares, que tanto denuncia esses falsos católicos. Que grandes homens, não é? Quero aqui parabenizar Bernardo Kister, que tem se posicionado de forma direta, corajosa, contra esses falsos católicos que estão em nosso meio. Meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos ser firmes na doutrina da igreja. Confie no catecismo da Igreja Católica. Confie na palavra de Deus. Por que você acha que esses homens são tão inimigos da evangelização? Por que eles tentam barrar os pregadores que hoje falam a verdade? Ora, porque a presença de alguém que vive a verdade já é uma denúncia para aqueles que estão camuflados, para aqueles que estão entregues às mentiras. Nós precisamos, meus amados irmãos, perseverar. E nós não precisamos da aprovação de carne e sangue. Nós não precisamos da aprovação de homens que têm compromisso com as trevas para podermos evangelizar. Nós precisamos continuar o nosso trabalho de ganhar almas verdadeiramente para Cristo. Independente de sermos perseguidos ou não, que possamos perseverar firmes, que possamos ser decididos a destruir esses posicionamentos heréticos. Seja você uma voz de Deus aonde você mora, na sua paróquia. Nossa, eu já presenciei sacerdotes, em plena homilia da Santa Missa, atacar mulheres que estavam de véu, dizendo que o concílio é algo atrasado,
que nós estamos no Vaticano II, como se o Conselho Vaticano II tivesse denunciado esses atos de piedade. É difícil falar sobre isso, mas é um fato que precisamos abordar para que possamos estar firmes na evangelização, na doutrina da igreja. Seja você a voz de Deus aonde você se encontrar. Seja você aquele que está em conformidade com a doutrina da igreja, mesmo que você seja profundamente perseguido por isso. Seja firme, não desista. Você está sendo perseguido na sua paróquia por querer viver a verdade que a Igreja Católica ensina? Não fique triste por isso. É um presente, é uma providência da vida sermos perseguidos. Pois a palavra diz que vocês serão todos odiados por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Seja firme e forte na decisão de buscar o céu, mesmo que quem está na terra te odeie. Nós precisamos ser firmes no nosso chamado. Por que eu digo que esses que têm esses pensamentos modernistas fogem dos debates? Por que eles odeiam a apologética? Porque eles não conseguem argumentos suficientes para calar a voz da verdade. Eles são desmascarados, por isso fogem das ocasiões de conflitos argumentativos. Eles não têm o que falar quando são colocados na parede pela força da verdade. Ah, meu irmão, eles fogem, possuem medo. É por isso que estão aí muitos querendo proibir de os missionários pregarem, querendo proibir de evangelizarmos. Mas é perca de tempo. São esforços que nunca vão conseguir isso. Arranquem nossas cabeças e continuaremos falando a verdade. Pelo poder do nome de Jesus e por amor à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Que nós possamos perseverar, firmes e fortes. Eu quero agradecer a você que assistiu essa live. Muito obrigado. E você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá, @missionário Daniel Silveira. Que Deus abençoe a sua vida e que possamos ter compromisso com a verdade e não com esses falsos que estão em nosso meio. E saiba, eles estão em nosso meio. Vigiai e orai, porque os maiores inimigos da igreja estão dentro dela. Cuidado. Seja alguém que tem intimidade com o catecismo da Igreja Católica e a Sagrada Escritura. Até de protestantes nós estamos sendo acusados por eles. Estão pregando igual aos protestantes. Não, irmãos. Nós não nos parecemos com os protestantes. Na verdade, nós estamos buscando viver a palavra de Deus e isso está incomodando aqueles que estão na mentira e não querem sair de lá. Quanto mais você vive a palavra, quanto mais você vive a doutrina da igreja, maior é o prejuízo para aqueles que estão vivendo a mentira, se não quiserem sair de lá. Lógico que muitos estão na mentira, ainda sendo manipulados, porque são ignorantes, não conhecem a verdade. E aqui aumenta a nossa responsabilidade de levar a verdade para esses que estão atolados na mentira, para aqueles que estão sendo reféns desses falsos católicos, que nós possamos estar firmes nesse chamado de vivermos e propagarmos a verdade. Que Deus abençoe sua vida. Me segue lá no Instagram, @missionário Daniel Silveira. E coloca no YouTube, Missionário Daniel Silveira. E siga lá, se inscreva no meu canal. E vamos juntos nos aprofundar. Compartilhe esse vídeo. Salve Maria. Você que me deseja levar para pregar o seu grupo de oração, o DDD é 88, o número é 99712-5260. Vou até comentar aqui. Contato para pregações. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês acompanhar, certo? E a minha agenda de 2019 já está aberta. Eu estou gravando esse vídeo
97125260. Esse não é meu número, viu? É o número da Patrícia, ela que agenda as pregações, tá bom? Então você pode ligar para ela e se informar de como eu ia ir pregar no seu grupo de oração. E eu conto com sua participação em compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Foi apenas uma partilha simples, mas eu creio que foi edificante. Rezemos pela igreja, rezemos pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes e por todos, para que assim possamos encontrar mais testemunho de conversões à verdadeira doutrina da igreja. Muito obrigado pelo carinho de vocês, que possamos estar firmes e fortes na decisão de buscarmos a salvação eterna. Amém? Que Deus abençoe. Salve Maria. Até mais.